Oi, gente, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Nós vamos mais uma vez falar de um tema bem legal aqui, que mostra como que o homem, como que a sociedade chegou aos dias de hoje. Vamos estudar então mais um pouquinho de história. Espero que vocês todos que estão acompanhando aí estejam bem, estejam conseguindo passar por esse momento tão difícil que a gente está passando no nosso país, com esses números que a gente atingiu essa semana. Esse momento tão difícil nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas escolas, mas que a gente vai superar. Eu acredito nisso, espero que vocês também. Tema que eu escolhi para essa semana: Revolução Industrial. Tema que eu gosto muito, muito, muito. E eu sempre gosto de começar perguntando o seguinte: você conseguiria imaginar a sua vida sem indústria? E quando eu falo sem indústria, é sem o conforto que a tecnologia traz para a gente. Você consegue imaginar a sua vida à luz de velas, sem internet, sem celular, sem computador, sem televisão, sem carro, sem transporte público, todo mundo andando a pé, todo mundo tendo que mandar carta, tendo que esperar a resposta? Nessa sociedade que a gente está, com tudo tão corrido, do jeito que a gente busca facilidade, é difícil, né? Imaginar a vida sem a indústria, sem alguém para facilitar a vida da gente, sem os empregos que as indústrias geram, sem esse consumismo, porque a gente gosta muito de comprar, tem hora que a gente gosta muito de ter as coisas. Então, a revolução industrial foi trazendo a gente no mundo que a gente está. Foi inserindo a gente nesse mundo capitalista, nesse mundo consumista, nesse mundo que a gente depende de tecnologia. Então você consegue se imaginar vivendo sem tudo isso? E quando que começou essa Revolução Industrial? Inglaterra, no século XVIII. Vamos pensar o seguinte, mas por que na Inglaterra? O que a Inglaterra tinha de diferente que fez com que a Revolução Industrial começasse lá e não em outro país? Primeira coisa, Inglaterra foi o primeiro estado que acabou com o absolutismo dos estados grandes que existiam na época. França, Portugal, Espanha. Onde acabou primeiro? Na Inglaterra. A gente estudou o motivo disso, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a Revolução Inglesa. Então, quem tiver curioso para saber por que a Inglaterra acabou com esse absolutismo primeiro, vai lá em Revolução Inglesa e vê o que aconteceu, tá joia? Fim do absolutismo gera o quê? Estabilidade econômica, estabilidade política. Olha só, isso facilita um desenvolvimento aí de tecnologia, certo? Esse fim desse absolutismo trouxe um enriquecimento disso aqui, ó, dessa burguesia. Por quê? Porque a burguesia começou a ter poder, a burguesia começou a poder mandar na economia, começou a ter alguma representatividade econômica. A burguesia enriqueceu, sobrou dinheiro, começou a investir em cientistas, em inventores, e esses inventores criaram as primeiras máquinas. Abundância de trabalhadores. Por que tinha tanto trabalhador na Inglaterra? Porque aconteceu o seguinte, o pessoal vivia no campo. E aconteceu isso aqui, ó, chamado cercamento dos campos. Surgiu as primeiras máquinas eram do quê? Eram de indústria têxtil, para produzir tecido, produzir roupa. Por quê? Porque era um artigo muito procurado na época e porque a Inglaterra tinha um acordo com Portugal chamado Tratado de Panos e Vinhos, onde Portugal era obrigado a comprar todo o tecido que a Inglaterra produzia, comprava tecido, tudo que eles consumiam em Portugal era comprado da Inglaterra. Tá? Todo o tecido que Portugal consumia era comprado da produção inglesa. E aí a Inglaterra tinha que comprar vinho de Portugal também. Todo o vinho que a Inglaterra consumia, ela comprava de Portugal. Esse tratado ele era meio injusto, vamos colocar assim, porque Portugal gastava muito mais com tecido do que a Inglaterra gastava com vinho. Então, o que acontecia? A Inglaterra saía no lucro. Então, o que eles fizeram? Eles privilegiaram o desenvolvimento de máquinas, de tecnologias para produzir tecido. Porque, além de estar sendo muito procurado em outros lugares, eles já tinham Portugal como mercado consumidor certo. Então, o que resolveram? Quem tinha dono de grandes terras resolveu fazer o seguinte: expulsar os trabalhadores das suas terras para criar ovelhas. Por quê? Ovelha era a matéria-prima para essas indústrias têxteis. Então, todo esse pessoal que foi expulso dos campos foi para onde? Para as cidades.
Chegava na cidade, eles não tinham nenhuma especialização. Eles iam trabalhar na indústria, mas eles iam trabalhar por salários muito baixos, estava sobrando funcionário. Então vamos trabalhar pelo que quiserem pagar. Então, olha só, tinha muito trabalhador, o salário era baixo, não tinha direitos trabalhistas, essa população vivia em situações precárias mesmo, tá? Às vezes uma família inteira num cômodo, sem higiene, sem nenhuma assistência, mas tinha muito trabalhador. Então a indústria se beneficiou disso. E matéria-prima, gente. A Inglaterra tinha muito carvão e a máquina era a vapor, certo? Então facilitou. E ferro, que também precisava muito nas indústrias. Então esses são os motivos da Inglaterra ter sido o primeiro país a desenvolver as indústrias. Agora nós vamos falar um pouquinho da evolução do trabalho, para a gente poder entender como é que o trabalho mudou durante essa revolução industrial. Inicialmente, o trabalho era artesanal. Se eu falo em trabalho artesanal para vocês, hoje em dia vocês vão pensar em trabalho feito à mão. Naquela época, sim, era o trabalho feito à mão, mas a pessoa conhecia todas as etapas da produção. Era uma pessoa só que produzia, por exemplo, um vestido. E ela sabia desde lá de onde vem a matéria-prima, de onde vem as ovelhas, às vezes até ela era criadora de ovelhas, até a parte de virar o tecido. Então demorava muito tempo para fazer esse vestido, ele acabava custando muito caro, mas a pessoa conhecia todas as etapas, ela era meio que mestre nisso. No máximo, ela contratava alguns aprendizes, que no final iam aprender todas as etapas também e iam começar a produzir o seu próprio produto artesanal. Aí chegou uma coisa chamada maquinofatura. O que é isso, será? Né? Maquinofatura é o surgimento de máquinas, mas máquinas que são operadas manualmente. Então ainda precisa de uma pessoa por máquina, às vezes até mais que uma. Quem já viu, por exemplo, o tear, que faz tapetes, faz toalhas, é um exemplo de uma maquinofatura. Mas o que acontece na maquinofatura? Já começa a se dividir o trabalho. Por exemplo, já não é mais o criador de ovelha que vai fazer o tecido. O criador de ovelha vai mandar a matéria-prima para os lugares onde existem as máquinas e essas pessoas vão operar as máquinas e vão começar a fazer o tecido. Então já tem uma certa divisão, mas ainda não é nada 100% mecânico. E aí a gente entra na manufatura, que é a invenção das máquinas a vapor. No caso da máquina a vapor, aí o trabalho já começa a ser bem dividido, a produção é bem mais rápida e cada um pega uma etapa da produção. Então quem vai tingir, tem quem vai tecer, quem vai cortar e assim por diante. Então as pessoas já não conhecem mais todas as etapas da produção, elas só sabem fazer a sua parte. Então, assim, meio que alienou o trabalhador, né? Porque antes o trabalhador sabia tudo, ele sabia produzir aquele tecido desde o começo. Agora ele só sabe a parte dele, que de repente é o tingimento. Mas tornou isso mais rápido, aumentou a produção e com isso abaixou o preço, mas os salários também ficaram bem baixos. Agora nós vamos falar um pouquinho das condições de trabalho na época da Revolução Industrial. Gente, tinha muito trabalhador e não tinha nenhuma lei para regular isso. Então era tipo assim, você quer trabalhar para mim? Vai ser do meu jeito, porque se você não quiser, tem mais 200 ali na porta esperando. Então, não existia um salário mínimo, era o salário que o dono das indústrias determinava. O trabalho era até 16 horas por dia. Faz as contas aí, o dia tem 24 horas, você trabalha 16, sobra o que para você fazer? Não tinha descanso semanal, você trabalhava de repente de segunda a sábado e no domingo eles tinham que ir para a fábrica para fazer limpeza. Não tinha férias remuneradas, igual a gente tem hoje, que a gente tira férias, principalmente quem trabalha com carteira assinada, tira férias e recebe. Não, naquela época se você parasse, você parava de receber. Sem previdência social. O que significa isso? Que não tem aposentadoria, não tem licença maternidade. Se você ficar doente, se você sofrer um acidente de trabalho, não tem nenhum tipo de indenização. Trabalhavam homens, mulheres, crianças e idosos. Você só ganha se você trabalha. Então você só come se você trabalha. E os castigos físicos eram permitidos. Vou citar um exemplo. Na época eu trabalhava criança.
E existem relatos que dizem que em certas fábricas existia meio que uma cisterna no fundo da fábrica, e se a criança que estava muito cansada de trabalhar acabava cochilando, essa criança ela era pegada de cabeça para baixo e colocada dentro dessa cisterna para ela acordar. Tinham capatazes que batiam nos funcionários. Então, vocês estão vendo que a situação da Revolução Industrial foi assim, trouxe avanço, trouxe tecnologia, mas judiou muito dos trabalhadores inicialmente. É claro que mais para frente esses trabalhadores se revoltaram, esses trabalhadores começaram a formar os sindicatos, mas inicialmente eles passavam por péssimas condições de trabalho, péssimas condições de moradia, eles eram só explorados. Quem estava enriquecendo com isso? O dono da fábrica, que na maioria das vezes eram os burgueses. Então, isso é o que eu quero passar para vocês, assim, para vocês entenderem que foi uma revolução porque mudou o comportamento, porque começou a se produzir de maneira diferente, se começou a enxergar o trabalho de uma maneira diferente. Mas o ser humano foi muito explorado. Então tem que se pensar assim, nossa, foi uma época muito difícil para os operários, para os trabalhadores que saíram do campo. É bem diferente do que é a indústria hoje. Hoje a gente tem leis trabalhistas, hoje tem coisas que regulam a vida do trabalhador, mas ainda continua existindo a exploração de quem é o dono dos meios de produção em cima de quem trabalha, porque se você pensar num salário mínimo e pensar no que esse dono dessa indústria está ganhando em cima desse salário mínimo, é um absurdo. Vou deixar aqui para vocês umas recomendações bem legais. O filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Procure, vocês vão achar no YouTube. É um filme bem legal que mostra uma crítica a essa revolução industrial, a essa exploração, tá? E tem esse site aqui que ele traz alguns depoimentos de trabalhadores dessa época, dessa revolução industrial, desse início das indústrias, mostrando essa exploração que esse pessoal sofreu também. Então é bem legal olhar, tá, gente? De revolução industrial, o início foi assim, depois chegou o que a gente conhece hoje. Então a gente vale pensar o seguinte, um mundo sem indústria seria fácil? Não seria, mas precisa melhorar, né, gente? Porque quanto foi destruído da natureza, quanto foi explorado do ser humano, como nós viramos consumistas com tudo isso. Então, às vezes, é bom repensar, né, a indústria, repensar o papel dela na nossa vida, para ver até que ponto vale a pena explorar e destruir para se ter lucro, para se ter crescimento econômico, para se ter esse crescimento privado mesmo. Que quem sai ganhando, na verdade, são os grandes donos aí de indústrias, né? Então vale a pena essa exploração toda? Não teria que se repensar um jeito de se viver essa indústria, de se viver essa economia? Da Revolução até o século XXI, nós estamos nessa situação. O que poderia ser feito para melhorar? Quem gostou, curte aí, se inscreve no canal e até a próxima!